Canal Abelhas Biomarcatinga, sou Gilvan, sou biólogo, sou mestre em ciência animal, sou criador de abelhas. E eu vou falar sobre a espatólia, uma planta africana, uma planta de áreas tropicais do planeta, claro, da África, também tem na Ásia, mas não é encontrada na Ásia, e que foi introduzida no Brasil há muito tempo para a arborização das cidades. Então a espatólia, ela tem nomes populares, que é mijinho, esse nome é o que foi dado aqui no Brasil, foram dados, mijadeira, bisnagueira, tulipeira do Gabão ou chama de floresta. Então, o tutorial do vídeo vai ser o nome científico da espécie, como ele deve, com a grafia que ele deve possuir. Não que eu queira aqui ser o super-sumo da sabedoria, não, é muito pelo contrário. Mas a espatólia, agora vou falar, vou pegar aqui uma frase da música, eu também vou reclamar, do Raul Seixas, lá de 1970, saiu em 73, no disco 73 e 74, nos dois discos, um após o outro. Engraçado isso, ou seja, como está no disco de 1974, 50 anos depois, ele disse, se agora para fazer sucesso todo mundo tem que reclamar, gravar música de protesto, também vou protestar, também vou querer a minha opinião, porque todos os vídeos, vamos entender essa questão. A planta, ela é importante salientar que ela foi introduzida no Brasil, é uma planta muito bonita, inclusive ela é cantada numa música, tem uma música do Nando Reis, aquele cara que participou do Titãs, falando dessa planta. E como as pessoas, elas são às vezes infantis, e aqui eu vou ter muito cuidado com a questão da ciência. Ciências, eu não sou cientista, mas vivo da ciência, porque eu sou formado em ciências da natureza, pelo que eu apresentei lá no início, entendam, e eu trabalho no dia a dia com essa atividade, e a gente tem que ter muito cuidado no dia a dia com os fatos, e com aquilo que é difundido de maneira às vezes não legal. Então, a espatólia, ela é uma planta bonita, com uma grande quantidade de folhas, inclusive alguns documentos, também até em blogs, nas redes sociais. Vou pegar aqui, não para puxar saco, o G1, que foi reportagem do G1 lá da Globo News, falando que ela chega de 25 até 35 metros de altura. Bom, então, eu vou logo começar aqui explicando a espatólia. Por quê? Porque já faz muito tempo que eu escuto falar. Quando eu li o documento, eu nem produzia vídeo aqui para o canal, no qual ele se referia que o Portugal Araújo, em 1958, ele alertou sobre o problema de uso dessa planta em arborização, em chácaras, por conta das abelhas. E lá naquele passado, ele encontrou 200 pequenos insetos, mas insetos que vão em busca de néctar na flor da espatólia. Ele contou, quantificou e alertou. Ele produziu um artigo que eu não consegui baixar, ele é citado dezenas de vezes, foi publicado no ano de 1963, eu era bem no berçário, vocês têm uma ideia. Ou seja, já tem 61 anos de publicação. Mas o questionamento quando eu li esse artigo do Kerr, que ele publica em 1900, o Kerr publicou esse artigo em 84, o Kerr falou da vida, que foi um grande amigo, inclusive aqui eu estava em busca de saber quem tinha feito a caixa de camadas, que os leigos e popularizou, chamar caixa ímpar. INPE é Instituto Nacional de Pesquisa do Amazonas, inclusive I de inteligente, N de navio, P de pernambucano e A de água. Escreva desse jeito, tudo em maiúsculo, é uma sigla de uma instituição. Pois bem, aí eu encontrei essa questão que o Kerr tinha feito um documento publicado na Acta Amazônica, falando do Portugal Araújo, que tinha feito o trabalho de 1975 até 1979, lá no INPA, usando uma caixa, depois, por conta disso, passou a se chamar INPA, passaram a chamar, de fato, não se chamar, foi caixa de camadas.
que o Portugal Araújo tinha estado na Europa, etc. E ele falou que foi o primeiro, sim, cientista a falar do problema. Só que naquela época mesmo, antes de participar em congresso, quando falaram da espatória, da toxidez, matava as abelhas e outros insetos, eu questionei, mas como que é o nome dessa substância? Porque falava também, ao mesmo tempo, já do indiano, e o indiano é sabido, tem a substância lá que é a azadiractina. Inclusive a azadiraca é o epíteto genérico da planta, e índica, porque é da Índia, esse azadiraca quer dizer planta sagrada. Mas voltando aqui para a questão da espatória. Pois bem, ninguém nunca me disse, eu nunca encontrei nenhum documento qual é. Claro que tem várias substâncias, tem alcaloides, tem outras substâncias, tem água na planta, tem sais. Acredito que a maioria dos sais minerais estão presentes na planta, tem lipídios, são gordura, tem outros compostos biológicos, desde aminoácidos, proteínas, existe ácidos nucleicos, DNA, RNA, certamente como na maioria dos seres vivos. Bom, e aqueles nomes que eu falei lá no início popular é justamente que a planta produz muito néctar. Muito néctar. A outra planta que eu conheço, que é daqui do semiárido, de locais, chapadões, cerrados, que produz uma quantidade, mas não essa quantidade, é o visgueiro. A planta recebe esse nome porque também fica pingando néctar, fica caindo. Bom, então, ninguém nunca disse nada. Agora, o interessante é o que eu vou relatar para vocês com base aqui em documento, publicações. Eu não vou sequer, entenda, eu vou aqui falar de tudo, mas falar do que eu li. Eu só peguei aqui um conjunto de 9 documentos para mim poder explicar para vocês. Estou usando aqui o computador, porque tinha que usar, porque não tem como memorizar, que é muita coisa. Eu também não sou de memorizar, não sou fã dessa questão de ficar memorizando, mas foi uma questão. E começaram as discussões. Aqueles mesmos que é muito dessa publicidade para ganhar views, para emplacar, para ter nomes. O primeiro artigo é de 2005, artigo de revisão, planta tóxica para abelhas, da Sintra, Malaspina e Bueno, são os sobrenomes. Foi na Universidade Estadual Paulista, Instituto de Biociências, Departamento de Biologia, Centro de Estudo de Insetos Sociais, entendeu isso como abelha, vespa, cupim, formigas, e aí o resto é endereço. Mas eu vou ler só aqui o resumo. Um documento científico você começa a entender, se você tem coisa que você tem que ler às vezes tudo, mas o que é essencial para você ver? Resumo, metodologia, resultado, discussão. E no resumo ela diz o seguinte, eles, pesquisadores, esta revista tem por objetivo agrupar os dados referentes ao estudo das plantas tóxicas para abelhas. São relacionadas às mais importantes, os mais importantes artigos publicados sobre o assunto, principalmente os de autores brasileiros, confirmando os efeitos tóxicos do pólen ou néctar sobre estes insetos. As informações sobre as estruturas químicas de substâncias isoladas das diversas partes das plantas e sua atividade biológica têm auxiliado muito na identificação dos mecanismos da intoxicação das abelhas por estas plantas. Eles leram outros artigos de outros cientistas, outros pesquisadores, e viram e fizeram esse levantamento. Só que nenhum vai dizer qual é a substância, como lá na planta que eu falei na outra, que é asiática, irmã lá qual é a substância. E aí eu sempre fui muito questionado, muito de questionar. Aí tem outros documentos aqui que são chamados articles ou papers, tá? Tudo publicado em revistas, tudo aqui documentado, etc, etc. Daqui a pouco eu vou explicar o que eu quero que vocês entendam. Por quê? Porque tem muita conversa aí, muito papo furado, as coisas não estão batendo. Isso é fato. As coisas estão meio soltas. Não estão falando coisa por coisa. Por que eu estou dizendo isso? Porque a ciência é uma coisa muito séria. Ciência vem
de conhecimento, a palavra de origem latim, quer dizer conhecimento, mas esse conhecimento tem que estar também junto com a prática. E na prática, eu nunca vi ninguém mostrar na prática que a espatódia de verdade tivesse uma substância que matasse a abelha. Mas sabe que as abelhas morrem na planta. Vou pegar um artigo aqui, já que o pessoal gosta muito do inglês, que é do inglês. Mortalidade de insetos, eu vou direto, sem fazendo a tradução, não falando nos termos em inglês. Mortalidade de insetos em espatódia campanulata nas flores, flores. Então, e esse artigo aqui tem uma revisão, é quase como se fosse uma revisão de literatura, e os autores aqui falando que há uma mortalidade, mas todo em inglês eu leio, eles citam várias pessoas, citam Portugal Araújo está citado em dezenas de, acho que é o mais citado quando se trata da questão da espatódia, mas em nenhum momento eles diz qual é o nome da substância, que seria o interessante ele chegar e dizer, a substância é a substância fulano tal que mata as abelhas. Vou em outro artigo aqui, também acho que está em inglês, todos eles dizendo que há substância tóxica, mas não diz. Esse artigo aqui aí já é grande, é da Social Biology, e esse artigo ele foi feito pelo Queiroz, Contreras e Venturieri. Jorge Venturieri, que não está mais no Brasil, era da E2, o primeiro, o Queiroz e o Venturieri, da Embrapa Amazônia, e Contreras da Universidade Federal do Pará, todos em Belém. E está falando aqui sobre efeito tóxico no néctar e pólen vindo da espatódia campanulata em trabalhos nos trabalhos de sobrevivência, quer dizer, seria trabalhando na sobrevivência de Melipna fasciculata, que é a tiúba, foi classificada pelo Smith, e de Melipna semineira, foi Frese, de duas abelhas sem ferrões, o artigo está todo em inglês, abelhas sem ferrão da Amazônia. Isso foi em 2014, foi produzido dentro da Embrapa, da Universidade de Pesquisadores da Embrapa, Belém, lá da Amazônia, região amazônica, e também da Universidade Federal do Pará. Estou dizendo aqui os artigos, eu posso deixar isso para vocês tudinho tranquilo aqui na descrição. Esse aqui, em português, é da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, impactos causados por espatódia sobre abelhas nativas. São várias pessoas, vou botar aqui Portes et al., ou seja, quando você falar isso é latim, et al., quer dizer, e outros. Aqui, como tem um resumozinho aqui, não é em inglês, o outro eu poderia também traduzir como eu traduzia o título dos artigos, mas aqui está mais fácil. O Brasil apresenta grande diversidade de abelhas nativas sem ferrão. Esses insetos são importantes polinizadores em culturas agrícolas e de espécies vegetais nativas, contribuindo para a produção de alimentos e manutenção da biodiversidade. Contudo, a introdução de espécies exóticas de árvores com flores tóxicas vem causando a mortalidade de um grande número de abelhas. É o caso da espatódia campanulata, árvore de origem africana que disponibilizará néctar, pólen e mucilagem com substâncias tóxicas. Aqui foi outra revisão. A presente revisão visa analisar os impactos da exposição de abelhas a essa planta, bem como propor estratégia para a proteção de espécies de abelhas nativas. Com isso, enfatiza-se necessidade de projetos de lei que proíba o plantio e comercialização de mudas da espatódia, bem como para a substituição de árvores já existentes em áreas urbanas. Com revisão. Todos até aqui falam que a espatódia tem na flor, no néctar, no pólen, até dizendo as partes, os componentes, ou seja, algo que está na flor, e na tal mucilagem, que é aquela mistura de carboidratos que tem ali na flor, essas substâncias tóxicas. Os de 2023, falando de
introdução da planta na América, vindo de Gana, que estão falando sobre isso. Eu vi aqui se eles têm, foi vários artigos que eu baixei, estão falando que essa planta que é nativa do oeste da África tropical, na parte, ela foi introduzida na América do Sul, parte da América do Sul, a Caribe, tese, é quase junto à América Central, no Pacífico, em várias ilhas. Fala a família que a planta pertence, e eles estão falando aqui também a mesma coisa, que o problema é com as abelhas, que ela mata abelhas. Aqui 2023, e a gente parte para uma tese de doutorado. Aqui, na verdade, não é um artigo científico, isso aqui é um dos poucos que não está. Ambiente, sociedade, desenvolvimento, beleza ameaçadora, o paisagismo não planejado e as abelhas. Aí fala aqui dos polinizadores, fala que a espatódia, mostra até um besouro aqui, não mostra porque a tela aqui não vai captar a imagem, mas vocês vão ter acesso ao artigo. E a primeira coisa que vai falando é que essa planta mata abelhas. Mas não diz também que abelhas, como mata. E aí eu vou para a parte onde eu quero confrontar esse pessoal cientista de zap da vida. A tese de doutorado não é coisa nova, porque só agora, finalzinho de 2023, início de 2024, todo mundo está querendo bombar para ganhar aplausos e falando coisas que não competem. Foi publicado, foi feito esse trabalho, na verdade é uma tese de doutorado, isso não demora pouco, claro, tem a parte de pesquisa, revisão de literatura, tem a questão de prática, de trabalhos práticos, de toda essa parte. Foi na Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Química, e aí vamos, como é o título do trabalho: Ecologia Química Maxillariana, Spatodia campanulata e Meliponine. Tese apresentada pela aluna do curso de doutorado em Química, Adriana, desculpa se eu não estiver falando, pode ser Fleck, na verdade soletrar essa outra palavra, F-L-A-C-H, ao Instituto de Química da Universidade Estadual de Campinas para obtenção do título de Doctor Science. Daí eu não fui um levantamento técnico, que tem muitos conceitos químicos, mas vi a parte de conclusão onde ela diz, afirma. Aí eu quero saber quem é que está mentindo, onde é que... Porque vários artigos eu vou ver, só não pude baixar, que tinha que comprar, artigo publicado na Elsevier, em outras revistas, às vezes é mais fácil, não encontrei na Nature nem na Science, mas talvez fosse até mais fácil baixar por lá. Quem é que está falando a verdade? Por quê? Porque essa tese de doutorado, esse trabalho, esse estudo, essa conclusão de pós-graduação a nível de estrito senso, ou seja, o doutorado da Adriana Fleck, foi concluído no ano de 2005. Para ser mais preciso, eu vou até dizer para vocês quando foi que ela defendeu. A defesa da Adriana, essa defesa foi feita no dia 28 de julho de 2005. E aí onde eu faço o questionamento. Não adianta você tentar lacrar nas redes sociais, dizer que a planta tem substância, porque já vi blogueiros aí, uns dizendo que ela não tem substância tóxica por base desse documento, é 19 anos quase. Agora em julho completa 19 anos de defesa. Detalhe. Outros dizendo que aí é onde fica o absurdo. Que é absurdo, gente. Não sabe das coisas, não fala para tentar lacrar e passar, porque você está ou produzindo mentira ou fazendo até fake news, se você sabe por quê. E fica até, na verdade, uma contradição. Porque eu vi um mesmo blogueiro dizendo o seguinte, que ela tem como a indiana que não tem bioinseticida. O que é que significa? Esse bio é um prefixo, uma palavra grega que quer dizer vida. Inseto, inseticida quer dizer toda essa... No caso, o sufixo tem o prefixo, que é bio. No caso, sida, que não é a terminologia de Aparecida, toda sida, guarda isso como lição. Aqui eu posso dar lição para vocês que não sabem. Para essas pessoas que são ignorantes, que tentam emplacar aqui nas redes sociais, aqui no YouTube, entre outras, falando que não procede. Onde está a mentira? Porque neonindianazadiactina, que lá a substância eu sei, da espatódia ninguém diz qual é a substância. Fala um monte de coisa, mas não fala qual é a substância que é inseticida. Entendam, todas as palavras ligadas a um ser vivo que for tratado como
sida que mata alguma coisa. Por exemplo, se for bactericida, mata bactérias. Ah, mata todas não, mas mata algumas. Se for fungicida, mata fungos. Se for vermicida, mata vermes. Todos, obviamente que não, mas mata, tem lá se é extraído de uma planta, de um animal ou de industrializado, esse é o objetivo. Se for moluscicida, mata molusco. Se for inseticida, mata inseto. Vai matar todo? Não, mas mata insetos. Então, terminoicida vai matar alguma coisa. Então, quando diz que é bioinseticida, está dizendo que mata. E aí? Os insetos estão morrendo? Quem está com a verdade? Porque vários artigos citando o Portugal Araújo não apresentou, tudo a respeito aqui, não apresentou qual era a substância que era inseticida, que era um bioinseticida, bio porque vem de um outro ser vivo, diretamente da planta, diretamente, entenda essa nomenclatura, bem claro para todos. Não apresentou nada, não disse, até agora não tem nenhum artigo, pronto, esse artigo eu fiz questão de ler do começo ao fim, nenhum artigo diz qual é a substância, o nome da substância que é um bioinseticida. O Nindiana garante para vocês, com consciência, com conhecimento, aí é com base na ciência, que é a pesquisa que mostra, não é bioinseticida, é um biorrepelente. Biorrepelente é diferente de inseticida. Por exemplo, eu posso pegar substâncias de determinadas coisas, não vou matar o inseto, mas eu vou repelir. Cravo da Índia, por exemplo, ele não é, já falei assim, inclusive com esses mesmos idiotas de plantão das redes sociais falando absurdo, o cravo da Índia, ele não mata inseto, mas ele repele. Então o cravo da Índia tem substâncias lá que repelem os insetos, às vezes por uma essência ou outra coisa, mas não mata o inseto, não é bioinseticida. Entendam? Então quando fala isso, é de um desconhecimento e tentando emplacar. Aí eu pergunto, aonde foi que a ciência errou? O trabalho de doutorado da Adriana, lá na Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, não tem valor? Ou quem está mentindo nessa história? Porque a ciência não pode mentir, primeiro que é feito pelo homem. O homem por interesse próprio. A ciência, o pessoal diz que ela é neutra. Não, ela é política, ela não é neutra, vai depender de quem está conduzindo. O reflexo vai ficar lá. Ou seja, quem está conduzindo pode conduzir para o bem e para o mal. E não adianta ser o cara grande. Agora, que me mostrem, que fale que ela tem substância. Qual o nome da substância? Eu quero o nome da substância. Eu quero a substância química. Porque no trabalho da Adriana, vai mostrar um monte de substância, vai mostrar a fórmula molecular. E porque pelo pouco que eu conheço da química orgânica, que é um composto orgânico, da química orgânica, ela não é uma substância, não é um veneno, mas inseticida nem altas concentrações. Pode causar um distúrbio num animal, ainda que seja pequeno como um inseto, pode, mas não é um veneno. Ou seja, porque todas as cidas que eu citava aqui há pouco, eles são veneno. Então, muito cuidado, porque tem muita gente falando besteira para emplacar, porque está uma contradição. Inclusive, no mesmo vídeo, quando o cara disse que, aí sim, o que foi a Adriana? Eu estou mais com a Adriana. O que foi que a Adriana encontrou, observou? É que por conta da quantidade, que a mistura chama-se mucilagem, por aqueles nomes populares que eu falei lá no início do vídeo, deste vídeo, aquela questão toda que a planta tem a quantidade de néctar, os pequenos insetos, entre eles as abelhas, principalmente que é o mais encontrado, são abelhas mirim, mostra até a rusticidade das abelhas africanizadas, que não é encontrada, mamangavas não é encontrada. Aí tem alguns dizendo que mata até beija-flor, mata não sei o quê. E aí eu vou pegar aqui uma das coisas que foi a única coisa que eu consegui extrair de maneira coerente. As plantas elas estão divididas em 4 grandes grupos. As briófitas são as menores, são plantas inclusive vasculares. Inclusive as 3 estruturas básicas anatômicas de uma planta, raiz, caule e folha, essas são tão pequenas que são diminutas, são diminuídas, são chamadas rizóide, cauloide e filóide. Não tem vasocondução, só para a gente ter uma ideia como uma planta é pequena. Depois vem as pteridófitas, exemplo são as samambaias. Lá no caso das briófitas, um exemplo é a avencas. Depois as hepáticas. No caso aí vem as gimnospermas, um exemplo clássico é o pinheiro do Paraná. E as angiospermas têm maior quantidade distribuída em todo o continente, em todo o planeta praticamente. Não tem os locais gelados, congelados da Terra, que não vai ter praticamente quase nenhum tipo de vida.
poucos tipos de vidas. O que acontece com as angiospermas? A maioria tem reprodução sexuada, muitas dioicas, poucas são hermafroditas, porque esse hermafrodito produz os 2 gametas, no caso de planta, gameta feminino osfera, no gameta masculino pólen, e aí depende de polinizadores. No caso lá voltando só aqui à questão das gimnospermas, o que acontece? A polinização se dá pelo vento, processo chamado anemofilia. Anemo, vento, filo, afinidade, tá? Gostar, em tese, afinidade. E mais o que acontece? Como que essas plantas iam viver na África, onde tem inseto, inclusive tem abelhas, e não ia, essas abelhas tinham desaparecido? É a mesma coisa, a mesma lógica é a questão do indiano. Como que o indiano ia ficar no local que os polinizadores... mas o polinizador se adaptou. A coevolução. A gente sabe que há um processo chamado, que é definido pela ciência, de coevolução entre plantas e polinizadores e vice-versa. Então, um depende do outro. Para a gente ser mais simplesmente, essa relação ecológica é chamada mutualística. É o mutualismo. Não pode separar um do outro, separar mato. Mas para a gente ser bem aqui muito preciso, muito claro, muito objetivo. Vai ficar bem claro mesmo. Qual foi a única coerência que eu encontrei em tudo isso? É que lá o blogueiro, pelo menos ele foi coerente nessa parte, quando ele disse, e aí está dizendo que não é para tirar as plantas. Não, eu sou contra plantas exóticas, sou a favor de tirar indiana, espatóide e tantas outras, que tem gente que adora fazer o tráfico de plantas. É a biopirataria botânica. Tem a biopirataria animal e tem a biopirataria botânica também, entre outras. Adoram fazer isso. A maioria dos blogueiros, a maioria dos ditos criadores de abelhas estão fazendo isso, é fato. Não só criadores de abelhas. Ele sabe disso. Ele disse que não fazia sentido, justamente se a planta tem polinizadores, ela coevoluiu com os insetos, com outros animais, também animais polinizadores, como que ela ia produzir substância para matar. Se ela matasse, ela também ia morrer por falta de polinizador, falta de reprodução. Isso tem coerência. O restante, para mim, é engodo, para mim é coisa que não serve, para mim é coisa mentira, mentiroso. Eu sei que é um vídeo polêmico, mas é para isso mesmo. Então eu quero saber onde está a verdade. Para mim, eu fico com a Adriana, a pesquisadora, a estudante da época, lá de 2005, que esse artigo da Adriana é de 2005, essa tese de doutorado ela defendeu lá, como falei, 28 de julho de 2005. Eu fico com ela e o resto para mim tudo deve ser feito agora uma revisão, dizendo que o fato das abelhas morrer são as pequenas abelhas principalmente, os pequenos insetos, não só abelhas, que ela não tem substância tóxica, porque foi um erro de observação, de pesquisa, de orientação, quem orientou na época, de análise, ela não tem nada disso. De fato, as abelhas morrem afogadas, ou não diria afogadas, elas, na verdade, quando chegarem é tanto material, como elas são pequenininhas, imagina o peso de uma abelha, imagina os órgãos das abelhas, imagina mandíbula, imagina a probóscita, que é a língua da abelha, pegando aquela quantidade enorme. Mas imagina principalmente as pernas, as asas. Vamos pensar, um animal que depende de asas para o voo, para o deslocamento. Ela encostou uma asa naquele material, ela não consegue voar. Logo, ela morre presa a esse material. Portanto, está explicada, a explicação mais lógica é essa. E aí que apresente. Porque qual é o bioinseticida que tem na espatólia? Qual é o bioinseticida que tem no indiano? Quem está falando mentira. Está mentindo abertamente, escancaradamente, e muita gente acreditando. O duro de tudo isso é que isso repassa, porque são pessoas que têm milhares, milhões de pessoas nas redes sociais, somente no YouTube, mas também no short da vida, no TikTok, e no Instagram, e fica pulverizando mentiras descabidas. Mas a ciência não pode errar. A ciência é feita pelo homem. O homem, quando é mal intencionado, não estou dizendo aqui que não foi mal intencionado, mas eu falei ali mais de meia dúzia de artigos, tudo, mais antigo é 2005. Então, enquanto não me apresentarem nenhuma prova, tudo que está aí, desde Portugal Araújo, exceto da Adriana, fica para mim uma grande mentira. Logo tem que apresentar as provas.